Palavras, irmãos, me perdoem em nome de Jesus. Quero tirar a minha visão na quarta-feira. Então, os irmãos me perdoem. Mas eu também me encontro muito feliz, eu sei que é clichê, mas no livro de Mateus, Jesus conta uma parábola sobre os talentos. E nessa parábola, Jesus conta que foram derramados talentos sobre os servos de um certo mestre. E esses servos eles tinham a função não só de conservar os talentos que lhe foram dados, mas de gerar outros talentos. E a Bíblia vai dizer que Jesus chamou de servo inútil o servo que voltou à presença do mestre e apresentou o mesmo talento que lhe fora dado. E hoje eu creio que o meu mestre está muito feliz porque o dom da palavra não foi um dom que Deus me deu, mas esse é o dom que eu apresento para ele hoje. Você pode dar glória por isso? Glória a Deus! Irmãos, a palavra está no livro de Amós, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Amós está no finalzinho do Novo Testamento. Capítulo 7, versículo 7 a 8. Essa palavra Deus me deu há um bom tempo atrás e eu confesso que eu precisava ouvir essa palavra da parte de Deus. E quando eu fui orar, pedir direção ao Espírito Santo para trazer uma palavra aqui para os irmãos, o Espírito Santo veio de novo com essa palavra no meu coração. Então eu creio que eu precisava ouvir de novo e que o Espírito Santo também quer alcançar alguém através dessa palavra. Amós, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sob um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Irmãos, o livro de Amós é um livro de revelações. E Amós era um pastor de ovelhas que vivia em Tecoa, e aprove a Deus, em um certo momento, levar Amós para Israel, para ali fazer a vontade de Deus. E Israel, nesse momento, estava sendo governada pelo rei Jeroboão, um rei que era idólatra, escarnecedor da palavra de Deus, mas que também não tinha só defeitos. Jeroboão era um rei muito eficiente. Israel jamais havia sido tão próspera quanto foi nas mãos de Jeroboão. E nós sabemos que um povo, ele copia a sua liderança. Assim como o Jeroboão era pecador, assim se encontrava o povo de Israel nesse momento. O povo de Israel tinha muitos pecados escondidos e esses pecados não os incomodavam porque eles eram prósperos. Eles tinham uma boa qualidade de vida. E nós sabemos que isso também acontece nos dias de hoje. Nós poucos nos importamos com os nossos pecados quando nós estamos bem. Eles pouco nos incomodam. E Deus, em um certo momento, separa Amós e começa a dar visão a Amós do que aconteceria com aquele povo. E a primeira visão de Amós está no versículo 1. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva de Seródia. E era a erva de Seródia depois dos findais das ceifas do rei, tendo eles comido de toda a erva da terra. Lendo os capítulos anteriores, eu pude perceber que a prosperidade de Israel naquele momento se devia à exportação de ervas. E segundo a visão que Amós teve, os gafanhotos iriam devorar todas aquelas plantações e, sendo assim, Israel iria adormecer em abundância e acordaria em escassez. Com certeza a fome ia bater naquela cidade, a miséria, quem sabe até a morte. E Amós faz um pedido a Deus, no versículo 2. Disse eu, Senhor Deus, perdoa-os. E no versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Através do pedido de misericórdia de Amós, Deus mudou os planos para com aquele povo. Então Deus dá mais uma visão para Amós do que aconteceria naquele lugar. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. A gente aprende com a palavra de Deus que a herança do Senhor são os filhos que nós deixamos aqui na terra. De uma vez só, Deus iria levar todos os filhos daquela cidade, daquele lugar. Tamanha era a ira de Deus contra aquele povo. E mais uma vez Amós sente compaixão e pede misericórdia a Deus. E mais uma vez Deus concede misericórdia para aquele povo através da vida de Amós. E na minha Bíblia vem dizendo 2 vezes que Deus se arrependeu. E eu confesso que eu fiquei um pouco confusa nessa parte, porque a gente aprende na igreja que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu questionei a Deus e Deus me fez lembrar da passagem de Ezequias, quando
o profeta chega para Ezequias e decreta a morte dele, porque essa era a vontade de Deus. Ezequias se desespera e pede misericórdia a Deus. Deus acha graça em Ezequias, né? Deus resolve não matar Ezequias e ainda resolve dar 15 anos a mais para Ezequias. Então eu pude perceber que um pedido de misericórdia nosso, ele gera compaixão no coração de Deus. E eu também creio que a maioria de nós aqui já deve ter percebido, quando um profeta vai falar em nome de Deus, que vai tocar em um parente nosso, em um ente querido, e o profeta diz assim: não peças tu misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia ela pode mudar os planos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E foi isso que eu pude perceber. Aqui foi isso que aconteceu com Amós. Amós por 2 vezes pediu misericórdia em favor daquele povo, e por 2 vezes Deus se arrependeu. Mas também Amós tinha isto: eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Para quem não conhece, o prumo é um instrumento usado em obras para se construir paredes, se construir muros. E a função do prumo é fazer com que a parede seja construída reta. Então, a cada tijolo que você coloca numa obra, tem a medição do prumo para saber se até o final da parede, a parede vai estar erguida corretamente. Então, o prumo no campo espiritual quer dizer conserto, alinhamento, retidão para com Deus. Desse jeito, Deus. Na visão que Amós teve, Amós viu um muro levantado a prumo, ou seja, um muro reto, e Deus estava sobre esse prumo. Eu posso crer que esse muro que Amós viu eram as estruturas de Israel. Israel tinha sido construída conforme Deus queria. As promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó tinham se cumprido naquele lugar. Deus ainda estava sobre aquela estrutura. E logo depois, Amós vê Deus colocando o prumo para um instrumento no meio de Israel. Deus colocava o conserto no meio de Israel. Ou seja, a estrutura estava conforme Deus queria, mas o povo, o comportamento, as atitudes, não eram o que Deus queria naquele lugar. Meu Deus! Então, quando Amós vê o conserto chegando naquele lugar, aleluia. Então, Amós vê Deus colocando o prumo, o conserto naquele lugar. Ou seja, a estrutura não estava conforme o que Deus queria. Então, Deus coloca o conserto naquele lugar e diz que jamais passaria por ele. Ou seja, enquanto o conserto de Deus estava sobre aquele lugar, Deus ficaria em silêncio para com aquele povo. E mais, no versículo 9, Deus ainda fala que se levantaria com espada contra a casa de Jeroboão, que era o rei daquele lugar. Muitas das vezes nós nos encontramos como o povo de Israel. Nós achamos que por nós estarmos bem, por nós estarmos com conforto dentro da nossa casa, nós pouco nos importamos com os pecados que nós temos cometidos, aqueles pecados que a gente carrega, que nos acompanham há muito tempo. E muitas das vezes isso não quer dizer que nós tenhamos comunhão com Deus. Isso não quer dizer que Deus está se agradando das nossas atitudes só porque nós estamos bem. Porque é muito relativo, pode ser frutos da nossa eficiência. Porque pense bem, se nós somos bons alunos, é provável que nós venhamos a estar bem na nossa escola. Se nós somos bons funcionários, é provável que a nossa vida profissional vá bem. Isso geralmente são frutos nossos. Não quer dizer que Deus está se agradando das nossas atitudes. E assim estava o povo de Israel. E Israel também teve que depender da misericórdia de Amós, porque se não fosse por Amós, Israel iria sofrer punições muito mais graves do que as lhe fora dado. Se não fosse, poderia ser qualquer outro profeta que não fosse ter tanta compaixão. Então Amós dependeu da misericórdia de Amós. E Deus coloca no meu coração que nós não devemos esperar Deus nos corrigir. Porque Israel esperou a correção de Deus e teve que passar pela correção e pelo silêncio de Deus ao mesmo tempo. Então nós devemos a todo momento nos corrigir, porque quando nós nos colocamos na posição, na retidão que Deus quer que nós venhamos a estar, Deus passa com a gente. Não quer dizer que não vai doer, mas Deus sempre vai mandar uma pessoa para dar um conforto, uma palavra amiga para a gente. E eu confesso que quando eu li essa passagem pela primeira vez, Deus falava no meu coração só sobre estar reta, sobre estar conforme a palavra de Deus manda.
Só que dessa vez o Espírito Santo foi um pouco além no meu coração, porque o livro de Amós, ele é um livro todo sobre conserto em Israel. Se você for ler, Deus trata com Israel durante o livro de Amós. E muitas das vezes, Deus não quer que nós venhamos a ser somente retos, porque o conserto de Deus chegou em Israel, primeiro porque Deus queria que chegasse, mas também porque Amós estava lá. Amós chegou e o conserto começou a chegar também naquele lugar. Deus não quer que nós venhamos a ser somente retos, isso é mais do que nossa obrigação, nós que somos servos dele. Então, Deus quer que nós venhamos a verdadeiramente ser o prumo de Deus. Como que é isso? Quando você trabalha num ambiente onde tem corrupção, onde tem aquele famoso jeitinho, as suas atitudes, a sua presença ali tem que mudar toda aquela situação. Se você se você estuda num lugar onde existe cola, suborno com o professor, a sua atitude, a sua presença ali tem que mudar aquele ambiente. Deus quer que nós sejamos o verdadeiro prumo de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Porque está correto é mais do que a nossa obrigação como servos dele. Mas nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Deus quer que nós venhamos a fazer a diferença. E mais uma vez, Deus coloca no meu coração, seja o prumo de Deus nessa terra. Aleluia! A palavra de Deus